Boa noite, tô aqui chamando o pessoal. Você também pode usar o aviãozinho para chamar a galera. Pronto, chamei aqui várias pessoas. Boa noite, boa noite. Agora eu tenho que descobrir como eu chamo o Padre Léo. Haha! Que legal, né? Oi, Cássia, oi, Anaí, Dani. Vamos lá, vamos descobrir como é que eu chamo o Padre Léo. Acho que ele teria que aparecer aqui na minha frente para eu chamar ele. Vamos ver. Vamos ver como eu faço isso. Talvez seja aqui. Ah, viu? Ó, fazendo ao vivo a gente aprende. Eu só tinha sido convidada para a live. Eu nunca tinha convidado. Vamos ver. Leonardo. Ele não tá aparecendo para mim. Que legal. Vamos ver o que acontece. Oi, Cris. Oi, Luciano. Oi, Álvaro. Deixa eu ver. Ele tem que estar na live. Pois é, Serginho, ele tem que estar na live. Ele disse que ia entrar do computador. Eu nunca fiz isso, gente. Tenta avisar ele pra mim, Serginho. Enquanto isso, eu vou comentar o assunto da live. Enquanto eu vejo se ele entra. O Dani também que tá assistindo, manda um WhatsApp pra ele que eu não tô enxergando ele aqui. Ah, aqui tem uma solicitação. Então, né? Deixa eu ver se eu consigo de novo. Que na hora que eu ponho o nome dele, ele... Ah, agora acho que vai aparecer. Not. Apareceu! Agora sim. Já mandei o convite. Gente. Deixa eu desligar a música. Aguardando. Então, nós vamos falar dos segredos para manter a esperança, para manter esse alto astral nesses dias de quarentena, né? Tem um clima de crise, um clima de medo, mas há esperança. Passamos agora recentemente pela Páscoa, né? Quem é cristão comemorou, celebrou, orou. Então, tudo isso para nos mostrar que tem esperança. Eita! O que deu aqui? Como assim? Aqui, ó, solicitações, adicionar. Ok. Adicionei. E aqui embaixo fica mostrando, aguardando Léo e Tereza. Aê! Tá louco, aleluia! Ressuscitou. Deu certo! Isso que acontece fazer ao vivo. Boa noite, Padre Léo, seja bem-vindo. Boa noite, tu tá me escutando bem? Tá um pouco baixo. Agora tá tudo alto, porque senão... Tá. Deixa eu ver se é o meu que tá com o volume baixo, talvez. Vamos ver. Pessoal, dá um joinha aí se tá legal. Tá, a Denise tá respondendo ali, ó. Então tá bom. Então aproveita, chama ali com o aviãozinho pessoal, que a gente vai conversar sobre os segredos para manter a esperança. Misericórdia. Que? Tá caindo o celular. Não tá caindo o celular. Agora ele tá em ordem. Ah, tá. Só eu não posso me mexer. Ah, tá. Eu também não posso me mexer muito, que tem uma enjambração aqui. Super estúdios. É isso aí, né? Aquela
aquela porta é do meu banheiro, então eu vou ficar com o carão aqui assim, ó, pra ninguém ver. Assim fica bom, que fica do ladinho dos comentários. Então, né? Conversando um pouco, na verdade a gente nem combinou direito o que a gente vai falar. Como mas não, Carol? Sério, Claro a gente que passou horas hoje. Mas é para dar uma descontraída, assim o pessoal vai entrando, né? Dá tempo do pessoal chamar, olha só quanta gente entrando. Não está frio, ó. O Thiago disse que não está frio. Que frio é esse? É para disfarçar a careca? É que eu tô usando uma digamos assim, uma coisa que eu ganhei de uma pessoa muito querida aqui da minha paróquia. E o que eu vou dizer sobre esse instrumento aqui? É para diminuir o tamanho da minha testa, na verdade, entendeu? Tá bom. Então, Vamos alimentar a esperança. Vamos alimentar a esperança, né? Já que não tem cabelo, tem touca. Então, na verdade, olha só, dentro do que eu trabalho hoje, do coaching integral sistêmico, o pilar espiritual é a base de tudo. Tem algumas ferramentas do coaching que buscam com o meu cliente ver o nível de conexão com Deus. E às vezes soa estranho, né? Dependendo da crença da pessoa, né? No que ela acredita, mas acaba surtindo efeitos. Olha só, quando eu fiz o coaching, tem exercício, quando eu fiz lá em 2017, a primeira vez, foi assim sempre muito batido pelo Paulo Vieira, essa parte do espiritual, dos princípios cristãos e tudo mais. Independente da religião, mas acreditar num Deus, né? Se acredita numa energia, tem que acreditar numa energia, mas acreditar em algo, né? Mas dentro da Febracis se fala nos princípios judaico-cristãos. Então, o que acontece? No começo, um dos exercícios que é um ritual antes de dormir é de ajoelhar e rezar. E no começo, Padre Léo, confesso que eu fazia de forma mecânica. Eu fazia, mas eu não conseguia uma conexão de verdade. Eu fazia porque tinha que fazer. Disseram que é bom os neurocientistas, os livros de neurociência, os livros de física quântica, porque tem que fazer, tá? Então vou fazer, né? E no começo era meio mecânico isso. Mas com o passar do tempo, e principalmente agora, eu percebi que esse mecânico internalizou, sabe? Entrou. E agora a conexão com Deus está muito mais forte. Eu tenho mais facilidade em ler a Bíblia, que antes eu tinha, assim, dificuldade. Eu lia e não entendia nada. E mesmo fazendo o curso, o ano passado, né, que a gente teve a honra de fazer o curso ali na paróquia contigo, e tudo isso foi se tornando mais natural, foi se tornando mais agradável, rezar antes das refeições, abençoar o alimento, sabe? E tudo isso ajudou muito agora a deixar, assim, a vibe de esperança, a vibe positiva com tudo que está acontecendo. Uhum. E o que acontece? O medo que paira no ar é o medo da morte. É o maior medo que o ser humano tem. É o medo da morte, o medo de falar em público. É o segundo maior medo. E e com essa situação toda, por que o medo de falar em público? Porque as pessoas têm medo de serem rejeitadas. De não agradarem as outras pessoas. E aí, por isso que a esperança, essa esperança ela tem que vir de dentro, não consegue ser uma coisa externa, não consegue vir de fora, mas tem que ter uma sementinha plantada, alguém tem que plantar uma semente em algum momento. Eu acho que nós, como católicos, a semente é implantada lá no batismo já, né? Vai me corrigindo ali. E aí a conversa é o que tudo isso da Páscoa representa para nós, tudo isso que a gente viveu agora a última semana, toda a morte, a ressurreição de Cristo. Eu vivi muito mais intensamente esse ano, todos esses passos, todos esses ritos, e tem sido muito legal. Então,
te passo a palavra para nos explicar um pouco o quanto isso traz de esperança na vida das pessoas. Tá certo. Antes disso, Carol, eu gostaria de ler uma poesia que eu preparei. Não é minha, tá? É da Adélia Prado. Uma poetisa brasileira fantástica, que eu gosto muito de ler. E esse livro, aliás, quem me deu foi a equipe administrativa de 2 gerações atrás aqui da paróquia, em que você fazia parte, você e o Dani. E eles me deram um vale presente e eu adquiri esse livro maravilhoso, Adélia Prado, Poesias Reunidas. Eu gostaria de ler para vocês essa poesia, chama-se Neo Pelicano. Tá? Diz assim: um dia, como vira um navio, para nunca mais esquecê-lo, vi um leão de perto. Repousava, a ânima bruta, indivídua, o cheiro forte, não doce, cheiro de sangue a vinagre. Exultava, pois não tinha palavras, e não tê-las prolongava-me o gozo. É um leão. Só um Deus é assim, pensei. Sobrepunha-se a ele um outro e novo animal, radiando na aura da sua cor maturada. Tem piedade de mim, rezei-lhe, premida de gratidão, por ser de novo pequena. Durou 1 minuto a sobre-humana fé. Falo com tremor. Eu não vi o leão, eu vi o Senhor. Adélia Prado, Neo Pelicano. Acho fantástica essa poesia, eu já vi ela recitando essa poesia uma vez numa palestra. E é exatamente essa a dinâmica que ela nos apresenta na poesia que gostaria de partilhar com vocês a respeito dessa capacidade que a gente pode ter de nos admirar diante das coisas. Aqui, como ela tinha a ideia que ela nos transmite, assim como ela tinha visto alguma vez um navio, ela mora em Minas Gerais, lá não tem mar. Então, provavelmente, numa de suas viagens, ela deve ter visto algum navio quando pequena. Ela diz assim, eu vi um leão de perto, deve ter ido a algum zoológico, sei lá. Ele repousava na sua bruta e indivídua alma, né? O seu cheiro era forte, não era doce, era um cheiro de sangue e vinagre. Quando eu me vi diante daquele leão, eu podia ter 2 atitudes. A primeira é, socorro, alguém me tira daqui. E a segunda é, meu Deus, como eu sou pequena. Como eu sou pequena. Só diante de Deus eu sou tão pequena assim. É um texto fantástico, uma poesia assim que ajuda a gente a perceber como que a gente pode dar sentido para os leões que aparecem diante de nós. Porque nós estamos vivendo num momento assim de profunda insegurança, incertezas. As pessoas elas estão com medo de chegar uma perto da outra, porque tem medo de se contaminar, não pode chegar perto, porque não pode pegar o carrinho do supermercado, porque toda essa dinâmica de prevenção ela nos obriga a termos cuidado, cautela. É o leão. O leão que está diante de nós. O leão que é um mistério, o leão que nós não sabemos qual será a sua reação quando ele acordar. O leão que está diante de nós que pode nos vir ao nosso encontro e nos devorar. Ou ele pode simplesmente nos olhar e dizer assim, tem comida melhor. Então, diante dessa realidade que a gente está vivendo, qual é a intensidade que nós estamos dando para cada momento que a gente vive? E isso, a fé, independente da crença, da religião, enfim, eu vou falar enquanto sacerdote, enquanto padre, então falo predominantemente para os cristãos, mas que as pessoas que estão nos escutando, elas se sintam profundamente respeitadas. Eu me prostro diante de cada um, porque cada um tem dentro de si o mistério de Deus. Então a gente precisa tirar as sandálias dos pés
diante de cada pessoa humana, independente de sua crença. E nesse sentido, como que nós podemos permitir que a fé ela nos oriente para a gente ver esse leão e a gente não se apavorar com esse leão, com o seu cheiro de sangue e de vinagre, com o cheiro de xixi, enfim, com a sua forma de ser, não é? Como que a gente pode lidar com isso? É a grande pergunta, eu imagino, o título da live, né? Os segredos para viver e alimentar a esperança, né? Bem positivo, porque a gente precisa, se nós que somos cristãos, nós não partilhamos de esperança, de coisas positivas, né? Quem que vai fazer isso? Nós temos a notícia, eu diria, mais alegre que podemos comunicar. O Senhor venceu a morte. Ele falou em público depois também, entendeu? Ele se expôs, né? Eu ressuscitei, ele esteve ali junto com a Maria Madalena, ele esteve com mais de 500 pessoas, enfim, ele vivo de verdade, né? Como que a gente pode lidar com isso? Então, eu estava pensando esses dias, nós aqui na paróquia tivemos uma situação assim que chamou muito atenção, a mim particularmente, das crianças da catequese. Nós temos em torno de umas 300 crianças na nossa catequese paroquial. E num ano, faz muito tempo já, eu estou aqui há quase 7 anos, num ano, uma criança entrou na igreja e participou da missa. Eu acho que a gente tinha que entregar para ela a cruz ou a Bíblia, eu não recordo exatamente qual que era o objeto que a gente ia entregar. E a criança entrou sozinha e participou da missa sozinha. Os seus pais, eles vieram até a porta da igreja, deixaram a criança na igreja e foram para o shopping. E a criança veio, participou da missa, terminou a missa, ela voltou, ela se encontrou com seus pais, foram tomar sorvete, sei lá o que foram fazer no shopping. Daí, naquele ano, no dia da primeira comunhão, eu tentei ajudar as pessoas a perceberem a importância da dimensão da fé, como tu falavas no início, Carol. A importância que a fé, como um ato humano necessário, antropologicamente falando, ele é um ato real, faz parte de nossa essência. Ah, mas eu não creio. Bom, você está crendo que você não crê. É um ato de fé. Né? Então, eu falei na celebração da primeira Eucaristia, eu citei mais ou menos a situação, né? E eu disse assim, olhem, as pessoas muitas vezes se preocupam em colocar o seu filho na natação, no judô, colocar seu filho no balé, no inglês, e daí colocam também o seu filho na catequese. Também. Eu disse assim, é diferente uma pessoa que conseguiu assumir a dimensão da fé com a sua inteireza de alma. Porque o que ela vai fazer? Primeiro ela vai colocar o filho na catequese. Porque ela entende que aquele filho que vai entrar na catequese, por causa da fé que vai ser alimentada nele, ele vai ser um bom nadador, ele vai saber competir participando sem humilhar, ele vai saber ganhar, vai saber respeitar os ritmos uns dos outros, ele vai saber ajudar um coleguinha que está no inglês com dificuldades, ela vai ou ele vai saber dar os passos certos sem prejudicar o colega no balé. Ele vai ser diferente porque ele crê. Percebe? A dimensão da fé, ela é um dos grandes segredos para a gente crescer no espírito, na esperança. Porque a gente pode olhar o leão diante de nós e nós podemos pensar assim, ele vai me devorar. Ou a gente pode pensar assim, não, eu tenho que admirar esse mistério diante de mim, porque tem uma grade me separando dele, ele não vai me devorar. Então,
A fé, ela ajuda a gente a dar a intencionalidade para tudo aquilo que a gente faz, para tudo aquilo que a gente pensa, para tudo aquilo que a gente crê. É exatamente isso que eu pensei em pautar um pouco essa nossa conversa, né? Então, bem importante a gente ter essa capacidade de perceber como que a nossa espiritualidade vem sendo alimentada. Porque e dentro... Pode falar, Carol. Eu fiz uma conexão agora com um outro conceito do coaching, que é o seguinte: as nossas verdades, as nossas lentes, que a gente chama no coaching de crenças, ela tem uma matriz de informação e começa com a comunicação. Começa com o que eu falo, com o que eu escuto, com o que eu vejo. Aí vai para o pensamento, se torna pensamento e sentimento. E repetidas vezes se torna uma crença. Então, se a criança vai para a catequese, como aconteceu comigo também, né? Meus pais são católicos, mas, enfim, fui para a catequese. Teve todo o alimento dentro de casa. Depois de um certo tempo, fiquei afastada um período da igreja, sabe-se lá por quê, e aí vem o ECC, o Encontro de Casais com Cristo. De novo alimenta essa comunicação. Aí agora com o coaching mais forte ainda veio essa necessidade de entender mais ainda, comunica. De tanto comunicar, rezar, pedir, e fui aprendendo a falar com Deus, assim, eu não sabia como fazer. Eu tenho 40 anos, eu sou de um tempo que ainda as pessoas não tinham muito a Bíblia em casa, não se tinha o hábito de ler a Bíblia lá na minha casa. Era assim, só ir na missa, não se falava disso. Então, assim, com aquelas dúvidas, mas de tanto comunicar, vem os pensamentos. Então, durante o dia, o que acontece? No momento que na primeira semana de quarentena eu estava tranquila, estava normal. Na segunda semana me deu ansiedade. Eu senti um aperto no peito, eu não conseguia respirar, mas o que eu tenho? Eu comecei a conversar com Deus. E aliviou. Eu digo, entendi, era só uma ansiedade. E tudo foi intensificando. Então, cada vez que vem o leão ali na frente, já vem, de tanto comunicar, já vem o pensamento bom, que é uma criatura de Deus. E aí o sentimento fica tranquilo. Os animais não sentem se a gente tem medo. Então, se a gente não tem medo, ele vai ficar lá, eu vou estar aqui. E assim é com a doença também. 95% das doenças são emocionais. E se nós vibrarmos num medo insano, ok, a gente tem que se cuidar, usar a máscara, né, limpar as mãos, evitar ao máximo as situações, né, de exposição. Mas se a gente vibrar no medo, a gente pode estar dentro de casa e vai ficar doente. Agora, se a gente estiver vibrando no amor de Cristo, pensando todo momento vindo essa coisa do amor, esse pensamento, e daí o sentimento. Porque o amor é uma decisão, o amor não é um sentimento que brota no coração. O amor é uma decisão, eu decido amar. E eu decido amar as pessoas. Então, tudo isso vai fazer com que eu fique mais imune à doença também. Não estou dizendo que é para sair por aí que nem um maluco. Estou aqui com a minha máscara, estava mandando fotos, não está mais aqui. Eu estava mandando fotos para uma amiga para fazer também, porque precisa, né? Vamos nos cuidar. Mas claro. Agora eu entendo o porquê o espiritual é a base de tudo. A crença, a fé. Exatamente. Eu estava pensando esses dias, nós podemos crescer na esperança e na fé em todo lugar e em todo momento. Não existe classe social, não existe... em todo momento nós podemos tomar essa decisão de crer, de acreditar, porque isso vai nos dar uma potencialidade interior para a gente poder tomar decisões maiores, para a gente poder dizer não, porque muitas vezes a gente tem que aprender também a dizer não é? Dependendo das opções que a gente vai assumindo também ao longo de nossa vida.
Eu gosto muito da Bíblia, você sabe disso, Carol, e muitas das pessoas que estão compartilhando com a gente esse momento aí de conversa sabem o quanto eu aprecio a Bíblia. E se a gente olhar todos os textos bíblicos, todos, sem exceção, todos os textos bíblicos, eles são ato de fé registrado. Todos os textos bíblicos, eles são ato de fé registrados. Por exemplo, nós ontem celebramos a Páscoa de Jesus e à noite nós celebramos a Vigília Pascal. E a segunda leitura da Vigília Pascal falava do povo hebreu que saiu das terras do Egito. Eles haviam ficado centenas de anos lá no Egito como escravos. E, de repente, Deus suscita uma pessoa, um líder, um coaching lá no meio deles, né, chamado Moisés. E Moisés, ele descobre essa potencialidade interior, mas ele descobre que não é só interior, é muito mais do que ele. Ele descobre Deus. E daí, no Monte Horeb, está lá Moisés e uma árvore, uma sarça de fogo incandescendo, pegando fogo, uma árvore pegando fogo, e ele chega diante daquela árvore, ele vê aquele mistério, é mais ou menos a imagem da Adélia Prado ao ver o leão. Ele não sabe muito bem o que fazer, se ele se aproxima ou se ele retrai, e daí Deus, do meio da sarça, diz assim para ele, Moisés, o Moisés está respondendo ali com uma fogueirinha, Moisés, antes de tu te aproximares, tira as sandálias dos teus pés. E esse Moisés, então, esse Moisés que eu estou falando da Bíblia, tá? Não o Moisés Salib ali. O Moisés, ele então conduz esse povo em um processo de libertação. E ao conduzir este povo, então, imaginemos assim, o texto bíblico, ele vai dando números, mas uma multidão de pessoas começa a seguir Moisés, e eles chegam num momento crucial, quando Deus permite as pragas, faz aquelas pragas no Egito, e a última praga, que é exterminar os primogênitos dos egípcios, exatamente para suprimir com aquele sistema de monarquia opressora. E daí, então, o que acontece? Eles estão sendo conduzidos por Moisés até a Terra Prometida. E ao chegar num determinado local, eles se dão conta de que eles estão diante do Mar Vermelho. Eles têm o mar diante de si, e atrás de si eles têm quem? O faraó e o seu exército, os egípcios. E o pior, Carol, e queridos amigos e amigas, Moisés era gago. Ele tinha um intérprete, Arão. Então imagina, para ele poder falar as coisas que Deus estava ali comunicando, tinha que ter esse intérprete para poder comunicar ao povo, e do povo a Deus, e assim por diante. Não? E daí o que acontece? Daí Deus permite que eles passem o mar se abre, o povo passa pelo Mar Vermelho, e depois aquelas águas todas recaem sobre o exército do faraó, aquele povo então está liberto, mas antes de estar escrito, eles creram. Esse texto foi escrito por volta de, deixa eu ver, o acontecimento foi em 1250 a.C., mais ou menos. O texto escrito foi lá por volta dos anos 1000 a.C. Ok? Então passaram-se ali centenas de anos para que eles pudessem registrar um fato que aconteceu nas suas vidas. O que fez com que aquele texto permanecesse no coração daquelas pessoas? Daquela história de sofrimento, depois aquela história de libertação, aquela história, Deus é o nosso guerreiro, Ele que está lutando. O que eles fizeram? Guardaram dentro de si. Fizeram
memória. Esse é um segundo segredo para a gente crescer na esperança. Fazer memória. E na língua hebraica, sabe que eu gosto de estudar bastante as línguas, né? Na língua hebraica, fazer memória é zikaron. Zikaron, em hebraico, significa não simplesmente fazer uma recordação, lembrar. Fazer memória significa tornar o acontecimento do passado presente no hoje, de modo que incida com plenitude no meu hoje. O que nós fizemos, nós cristãos católicos fazemos toda a missa que participamos? Fazemos memória. Pela fé, eu costumo dizer, nós visitamos o Monte Calvário, onde Jesus deu sua vida, e visitamos o Jardim da Ressurreição, onde nós vemos somente o sudário jogado no canto do túmulo, porque o ressuscitado está vivo. Em cada celebração. Fazer memória, zikaron, significa tornar o acontecimento presente, real, vivo, operante nas nossas vidas. Então, ter fé, muito importante, e como eu falava, o texto escrito de cada letra da Bíblia é um ato de fé registrado. Tá? Foi vivido, foi contemporizado, ele foi transmitido, ele foi transmitido de novo, ele foi transmitido tradição. A gente precisa de tradição, de cadeia. A Ali ali colocou, na verdade, na neurociência, no coaching, aí tem um termo epigenética. Fica gravado no DNA. Fica gravado no DNA aquela crença e passa de geração para geração. Por isso, então, falando em ciência, né, explicando com ciência a Bíblia, por isso que o texto foi escrito depois e com tanta exatidão, né, com tanta precisão. Que foi escrito centenas de anos. Precisão não, mas olha só, eu sei que o pessoal tá gostando da live, porque assim, ó, tá mantendo o pessoal, isso é bem difícil, o tema tá bom. Olha só, Padrilhão, vou fazer um desafio agora, assim, ao vivo. O que acha de um curso de Bíblia, assim, umas lives, um dia da semana no Instagram, assim, para acessar, para dar um monte de gente de conhecimento? Tu és a segunda pessoa que me fala hoje sobre isso, ok? Eu já tinha buzinado nos ouvidos, hein? Eu já tinha buzinado sobre isso nos ouvidos, hein? Mas a Lucy hoje, a nossa paroquiana aqui, ela me escreveu sugerindo, né? E agora você fala, bom, podemos estudar, né? Podemos pensar Te ajuda a operacionalizar isso, porque tem tanto conteúdo acontecendo, mas eu não estou vendo um conteúdo de estudo da Bíblia. E o nosso curso ano passado foi tão legal. A Paula Balém até hoje me mandou também. Ai, nosso curso foi tão bom, né? Ó, a Paula ali. E por que não, né? Vai atingir várias pessoas. A gente vê um horário que fique agradável, né? E te ajuda a operacionalizar, porque eu tenho certeza que essas pessoas que estão aqui hoje vão fazer parte. E pensa quantas pessoas... Porque a gente não vai ter limite que nem temos na sala ali da paróquia, né? Olha que legal. Sim, tá ótimo, Carol. Depois tu inventa as coisas e me coloca em apuros, né? Mas vamos lá. A Ali disse que é para ficar atento aos sinais, então vamos ficar atentos aos sinais. Tomara que os sinais da internet não caiam aqui na nossa paróquia, que ele não é dos melhores, né? Mas tá bom. Olha, então, o pessoal tá aderindo, sim, viu? Sim. Nós conversamos assim, ao menos três elementos que nos ajudam a cultivar a esperança, né? O primeiro que nós falamos é o ato de crer, a fé. O segundo é a memória, que nos ajuda. Vocês imaginam o que significa a gente poder recordar de coisas que marcam o nosso hoje? Né? Por exemplo, eu trago aqui um fato bem importante para mim. Eu, no dia
no dia que o Papa Francisco foi eleito Papa, eu estava lá na Praça de São Pedro. Para mim foi uma das coisas assim que mais me enche de alegria, porque eu pude ver a fumacinha branca, eu pude estar lá perto torcendo, e hoje tudo aquilo que acontece em relação ao Papa me interessa muito, quer dizer, está muito latente, está muito forte em mim, sabe? Essa questão da presença do Papa Francisco. Então, quer dizer, quando a gente faz a memória, não é só recordar, mas aquilo lá tem uma força operativa na nossa vida, né? E a terceira coisa que nós falávamos era exatamente essa importância da tradição, que não é tradicionalismo, Carol. Isso também é uma coisa importante de distinguir. Tradicionalismo é tu ficares amarrado a uma coisa do passado e tu ficares preso lá, como se tu tivesse pregado com a tua camiseta lá numa coisa e quisesse sair de lá. Isso é tradicionalismo. A tradição significa tu olhares para trás e tu saberes que se hoje tu estás te alimentando de tantas coisas, é porque alguém te conduziu até a estes alimentos. E valorizar estas pessoas que te conduziram e que te deram estes alimentos. Isso é tradição. E como é importante nas diversas tradições religiosas, a gente valoriza todas elas, a gente poder ter a capacidade de perceber que nós não, com a religião, nós não estamos inventando a roda, não estamos criando novos ritos. Nós usamos os mesmos ritos. Nós cristãos, por exemplo, a missa, ela tem 2000 anos, gente. 2000 anos. Ela mudou a sua forma ao longo da história da igreja. Mudou, de certa maneira, a sua forma, mas a sua essência é a mesma. E como é que a gente recebeu isso? A gente recebeu por causa desta cadeia. Então, eu diria, para a gente poder suportar esses momentos que estamos vivendo, que são momentos cruciais, de decisão, momentos difíceis, nós precisamos nos ancorar numa tradição. E estabelecendo uma tradição estabelecida, né? Obviamente, uma tradição ela não começa com um ano simplesmente, né? Tradição ela demanda bastante tempo, enfim, né? E nós temos isso, na igreja nós temos isso. Jesus mesmo na última ceia diz, fazer isso em minha memória, fazer isso em memória de mim. Isso garantam a tradição, né? E para mim, até não me... foi no nosso encontro do Círculo DCC, que tivemos agora domingo online novamente, e nós comentávamos assim que às vezes a missa parece tão demorada, a gente vai na missa e não entende direito o que acontece. Ainda mais quando é o Padre Léo que reza, que demora demais. Mas então, aí o que acontece? É o que eu falei para eles. Isso acontecia comigo quando eu não entendi o porquê das coisas. E aí vai muito de vários aspectos, né? Até mesmo de perfil comportamental. Mas quando eu comecei a estudar mais e ir nos documentos, ir na fonte, eu quero saber quem é que está dizendo isso, né? E eu quero saber que não é porque a igreja, os padres são humanos. Então, pode ter pelo meio do caminho alguém que talvez não siga tão certinho. Eu gosto de saber a fonte, né? Da onde é que vem. Então, tu explicas muito bem. O Padre Mário, quando tem dentro do ECC, ele explica muito bem os ritos da missa e tal. E aí eu descobri que existiam documentos que eu não sabia que existiam para estudar, né? Muitos. E aí eu comecei a estudar. Porque, para mim, é importante saber a razão de porque eu estou fazendo uma coisa que não é só uma tagarelice, vamos assim dizer, sabe? Então, quantas pessoas... Não é tagarelice. Sim, mas antes de eu ter a consciência, eu fazia aquilo porque tinha que fazer. Mais ou menos como o casamento, até mesmo o casamento. Eu fui me dar por conta da importância do casamento, do sacramento do matrimônio, quantos anos depois que a gente estava casado, né? Que a gente estava junto. E aí, quando veio aí que vem a palavra, quando eu me trouxe a consciência,
do que o conhecimento, a consciência, eu tomei a decisão de fazer o que era certo fazer. Até então, eu era ignorante nesse sentido, em que pese ter uma catequese que me falou, ou enfim, para mim não fazia sentido. E aí, quando eu tomei a consciência disso, eu tomei a decisão. Então, o quanto isso é importante para as pessoas também tomar consciência da importância dessa fé, da importância de acreditar. Tu sabes que hoje, a liturgia da missa de hoje, a primeira leitura falava do livro dos Atos dos Apóstolos, tá? Em que Pedro, vocês lembram de Pedro, né? Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, quando Jesus estava sendo condenado à cruz. E ele teve um momento em que ele tomou consciência do que ele estava fazendo. Tomada de consciência, a Ana Paula está dizendo ali, né? Ele tomou consciência daquilo que ele estava fazendo. E ele teve um remorso muito grande. Judas, ele negou Jesus também. Porém, Judas não tomou. A gente não sabe exatamente o que se passou no coração de Judas. Deus, Nosso Senhor, deve ter tido muita misericórdia dele, mas Pedro, ele teve uma atitude diferente, porque ele permitiu se perceber como alguém que errou e se permitiu recomeçar. O texto de hoje, da missa de hoje, muito interessante, fala que Pedro, depois da morte e da ressurreição de Jesus, no dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da ressurreição do Senhor, Pedro, aquele mesmo que tinha negado Jesus 3 vezes, ele começa a fazer um discurso em Jerusalém, onde tinha, olha a esperteza de Pedro, tinha gente de todas as partes do mundo conhecido. E ele começou a falar daquilo que ele tinha vivido com os seus companheiros, com o seu amado Jesus, com o seu mestre. E daí ele foi ajudando, transmitindo o que eles viram acontecer, porque eles viram Jesus morrer, e o que Deus fez por Jesus, que Jesus fez ele ressuscitar. Ele, no mesmo corpo, no mesmíssimo corpo, é um mistério, nós não entendemos racionalmente isso, né, porque é um ato de fé também. Eles veem Jesus ressuscitado. Eles veem Jesus ressuscitado. E Pedro comunica para aquela multidão de gente. Imagina só que mudança radical que deu por causa de uma tomada de consciência. E por causa da força do Espírito de Deus que estava dentro de Pedro, né? Uma tomada de consciência e um posicionamento de Pedro. Porque ele teve a coragem de se expor, de falar o que viu. E isso é uma coisa que acontecia comigo, de não ter a coragem de falar de Deus nas redes sociais. Quando eu comecei a falar alguma coisa, eu recebi um feedback de que aquilo não era legal. De que, ai, Carol, para de falar disso. Como é que tu vai ter cliente assim? E eu, tá, mas... Aí veio, que nem a gente chama no coaching, a franga berrando. Ai, será que eu não tô falando certo? Será que eu preciso de permissão de alguém para falar? E aí eu meio que fiquei assim, mas aí agora veio mais fortalecido ainda, que sim, que se eu leio e me toca o coração, e daí é legal porque não é uma coisa mecânica, não é assim, hoje eu vou estudar a Bíblia e vou falar sobre um assunto. Não, é um dia que eu estou estudando a Bíblia e, tipo, salta aquilo, dá vontade de falar. Daí eu pego e falo. Sabe? Então, até outro dia com o Serginho eu perguntei, será que eu tô certa? Será que eu tô errada? Que ele respondeu? Ele respondeu que eu tô certa, que tipo, é o Espírito Santo, né? Que tá agindo. Isso. E aí e é diferente a sensação. É uma sensação diferente falar quando vem assim essa vontade. Quando, tipo, salta, parece que as palavras vêm assim, é bem legal. Com clareza, né? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, além de ser o Paráclito, o advogado, o nosso advogado depois de Jesus,
é aquele que nos revela todas as coisas. Ele é o revelador. E por isso a gente tem que ir encerrando, porque eu tenho uma segunda live agora, Sim. que é um texto às 22 horas. Eu gostaria de ler, eu gosto de ler bastante, né? Eu ganhei do nosso Serginho esse livro aqui, aliás, do Serginho e da RCC Caxias, da Renovação Carismática, do padre Raniero Cantalamessa. Padre Raniero Cantalamessa. O padre Raniero Cantalamessa, ele é o pregador oficial da Casa Pontifícia lá em Roma. Ele pregou agora recentemente um retiro para os padres brasileiros que moram lá no Colégio Pio Brasileiro, e ele na Sexta-feira Santa, ele fez uma pregação excepcional, que sugiro que todo mundo escute, para a gente alimentar também a esperança, né? A gente olha o que o Moisés falou, olha só que legal o que o Moisés falou aqui. Que, em uma oportunidade, o Padre Léo apontou para as crianças da catequese o passo a passo da missa. E foi ótimo. Acredito que seria enriquecedor mais oportunidades como aquela. Vamos fazer. Mas, então, o Raniero Cantalamessa, ele falou sobre como podemos... Sexta-feira Santa, a gente medita sobre a morte de Jesus. Então, como entender a morte de Jesus e acolher a morte de Jesus nos crucificados de hoje. E quem são os crucificados de hoje? Daí ele pautava, ele dizia, olha, são aqueles que estão morrendo com o coronavírus, aqueles que não estão podendo sepultar os seus mortos. Ele é italiano, imagina toda a situação acontecida na Itália, né? E depois ele nos ajuda bastante. E ele trata neste livro, Vem Espírito Criador, ele pega um hino antiquíssimo da igreja, tá? De quando é... Tô perguntando quando é que é a próxima live já, ó. Não sei, vamos estudar. Olha, o primeiro testemunho de uma utilização oficial deste cântico, deste hino, é no Concílio de Reims, em 1049. Então, provavelmente, ele é um texto muito antigo, tá? É um texto muito antigo e que fala sobre essa força dentro de nós, que é a força de Deus, que nós chamamos Espírito Santo. E eu gostaria de concluir, Carol, lendo para vocês essa oração, esse hino do século X, praticamente, que é um texto maravilhoso, ok? Pedindo exatamente que o Espírito Santo rejuvenesça o coração de cada um e alimente a esperança nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Nós, especialmente nós cristãos, não podemos perder a esperança. Não. Nós temos que ir para a Galileia, nós temos que ir para Jerusalém, nós temos que ir para o mundo todo levando a alegria de Deus. Essa é a nossa missão. O entusiasmo, a força de Deus. Reza o hino, então, tá? Ó Espírito, que a criação suscitas, profundamente repassa os teus fiéis, da graça, os enche plenamente, nos corações que para ti só criaste. És o Consolador e o Advogado, que o Altíssimo Pai aos filhos deu. És fonte viva, caridade que inflama, unção que santifica e que sara. Olha que lindo. A quem te invoca, os 7 dons concede. Tu, ó dedo da destra do Senhor, que as promessas cumpres dos profetas, o lábio dotando de palavra nova. Ilumina, vivifica as mentes, nos corações infunde vontade de amar, nossos cansados membros fortalece com a fé teu doce poder. Dispersa em fuga o adversário antigo, concede já a paz e a alegria, e por ti, assim levados à vida certa, evitaremos do mal toda sedução. Dá-nos do bom Pai reconhecimento, no rosto de seu Filho feito carne,
e a ti, Espírito Santo, que ambos unes no amor, ouçamos e louvemos para sempre. Amém. Espírito Santo. Muito lindo. Muito bem. E agora, para quem quiser continuar acompanhando o Padre Léo no Facebook da Paróquia São Pelegrino, terço, né? Isso aí, vamos rezar o terço, eu, Padre Mário e o Padre Gerson, nós vamos inaugurar o Sírio Pascal. Quem não sabe o que é Sírio Pascal, reze o terço com a gente. Ai, que legal. Alguém, por favor, faz um print da tela, assim, nós aqui falando, que eu não consigo fazer isso agora. Se eu fizer, eu vou derrubar tudo que tem aqui. Padre Léo, foi muito legal, o pessoal gostou muito. Eu também adorei, anotei várias coisas aqui. Foi muito... Nossa, passou voando o tempo. Sim, foi bem legal, bem bacana. É a segunda vez que eu participo, assim, de uma live, assim, no Instagram. Morro de medo. Não, tô brincando. Vamos lá. Pra que medo de falar em público. Feito print. Ai, que bom, né? Obrigada. Antes eu vi que entrou aqui uma pessoa que eu amo muito, tenho um carinho muito grande, que é o Dom Adelar Baruffi, o bispo da Diocese de Cruz Alta. Ele estava ao menos no início ali, pelo que eu percebi. Um grande abraço. Ai, que legal. Dom Adelar, uma feliz Páscoa. Porque nós estamos vivendo a 8ª da Páscoa. De hoje até domingo próximo é como se a gente vivesse um único dia, que é o dia da alegria da ressurreição. Ok? Então, esta semana, gente, não tem lugar para tristeza, não tem lugar para depressão. Nós vamos ter problemas iguais, nós vamos ter dificuldades, vamos cair, mas não dá para a gente desanimar. Essa semana é semana de festa. Tá bom? Um beijão para todos. Beijo. Tá? Fiquem na paz. Até a próxima. Até mais. Como é que você desliga esse negócio agora, Jesus? Não sei. Tu desliga de algum... Tem um encerrar em algum lugar. Tá, eu vou descobrir. Tchau, tchau. Então tá, tchau. Aê, foi demais, né, pessoal? Muito bom, né? Vamos ver se a gente convence ele a repetir, tá bom? Foi muito legal ter vocês aqui. Precisando, quem tem meu número, quem não tem, me chama no direct. Quem precisar conversar, quem precisar de um pouco de alegria nesses dias, tá se sentindo sozinho, pode me chamar. Até vou mostrar aqui um dos meus valores que tá na parede, que é para não esquecer nunca, é a alegria. Foi realmente uma alegria estar aqui nesse momento.